Isso eu trouxe para vocês, tem no Lenita e é um capítulo bem completo, tem no Andrade também, só para relembrar um pouquinho, porque tem caído também esse tipo de receita notificação tipo B, C. Então, assim, é da competência do cirurgião dentista prescrever. A gente tem a receita comum, que é esse talonário, que você bota o dentinho feliz com lacinho, faz o que você quer. Que você pode usar tanto para referência quanto genérico e para manipular na farmácia também. E você tem um controle especial, que não pode botar lacinho, tem que ser uma coisa séria, profissional, e que você usa com as substâncias sujeitas a controle especial. Essas regras têm exatamente escrito assim no Lenita e no Andrade, tá? São as regras gerais de prescrição, que tem que estar a tinta, modo legível, tem que ter o nome e endereço do paciente, ninguém coloca o endereço do paciente, né? É obrigatório ter o endereço do paciente. Tem que estar escrito o modo de usar o medicamento, data, assinatura, o endereço do consultório ou da residência e do número de inscrição no conselho, tá? O carimbo é opcional. No SUS, você tem que adotar a nomenclatura da denominação comum, ou seja, genérico. Você não pode prescrever fantasia no SUS, é obrigatório, tá? No serviço privado fica a critério. No caso de você achar que o genérico não vai substituir bem, você tem que sinalizar na receita, tá? Senão o paciente vai chegar na farmácia e vai dizer eu quero genérico e vai pegar o genérico. No caso de você não autorizar, você tem que colocar não autoriza substituição por genéricos, certo? Outras orientações. Isso tem no Andrade, ele bate muito nessas teclas. Fórmula magistral são 2 folhas separadas, a primeira com a fórmula e a segunda com orientações ao paciente. Anular sempre espaços em branco. Leitura cuidadosa junto com o paciente e registrar no prontuário. E isso é uma coisa que já caiu. Benzodiazepínico, além da notificação de receita, você também faz uma receita comum, tá? Para o paciente, você faz a receita comum e a notificação. Essa receita especial, ela vale em todo o território nacional e ela é usada para princípios ativos que causam modificações em funções nervosas superiores. Ela foi usada, né, para antibiótico, mas isso caiu, tá? Hoje não é mais necessário prescrever antibiótico nesse talonário. Você pode prescrever no receituário comum em 2 vias, tá? Tramadol e codeína são substâncias consideradas A2, então, em tese, elas deveriam ser prescritas por notificação de receita, mas lembrando que é só acima de 100 miligramas. A quantidade que o dentista usa por dose. E as quantidades que o dentista usa são bem menores que isso. A codeína, acho que é 30, tramadol, acho que é 50, se eu não me engano. Então, é menor que isso. Então, o dentista não precisa prescrever em notificação de receita. Pode ser no controle especial. É levada por 10 dias. Essa RDC de 2010 era a que dizia que o antibiótico tinha que ser no talonário especial. E a de 2011 foi quando caiu essa obrigação. Hoje, o que é obrigado para o antibiótico? Cabeçalho, né, com endereço, sexo, gênero, no caso, idade do paciente, válida por 10 dias, pode conter outros itens que não estejam sujeitos a controle especial, e não há limitação do número de antimicrobianos. Esses aqui são uma tabelinha que eu estou metendo na apostila de vocês, que é do Andrade, e ele mostra quais são os principais fármacos que a gente prescreve utilizando receita de controle especial, tá? Amitriptilina, codeína, tramadol e os antimicrobianos, mas em talonário próprio. Lembra, o celecoxib é de controle especial, tá? É uma substância de controle especial também. As notificações de receita já são outra história, tá? Elas são receitas também especiais, mas que você tem que fazer um talonário na Anvisa, tem um número de registro e ela é específica, né, para diferentes fármacos. A receita A, que é a amarela, é uma das 2 que pode ser usada por dentista. Ela é a que entra a morfina e derivados, em quantidades maiores do que 100 miligramas por dose. Nunca esqueçam disso, porque é o que difere. Pode ser usada para 30 dias de tratamento e a gente pode prescrever. A B, né, receita azul, são substâncias B1 benzodiazepínicas. Então, a gente pode usar, tá? No máximo, aqui tem que ter tratamento para 60 dias. Então, só que a gente, no caso, vai prescrever
provavelmente a gente vai comprar para o nosso consultório e vai dar para o paciente aquilo que ele vai tomar, né? Seria o mais lógico, para ele não ficar com a caixa inteira se dopando em casa. E é de interesse para a clínica. A B2, né, que são dos anorexígenos, como a sibutramina, por exemplo, é da área médica. A C é da área médica. Elas são substâncias retinóicas, imunossupressoras ou anabolizantes. Essas substâncias elas vêm com esse selo aqui de que elas são proibidas para a grávida, então tem um controle muito rígido, como o Roacutan, né, que é a isotretinoína, são prescritos nessa receita. Então, caiu no TRT recentemente, tem caído em alguns concursos essa questão de notificação de receita. Então, em relação às normas, é correto afirmar que a receita de controle especial deve ser preenchida em 2 vias, sendo a segunda via orientação ao paciente e é utilizada para a prescrição de medicamentos sujeitos a conter sua base de substâncias capazes de produzir modificações das funções gástricas e esofágicas. Tá correto? Notificação de receita especial de cor branca, que é usada para a dispensação de substâncias retinóicas, imunossupressoras ou anabolizantes, que constam na lista C2, C3 e C5, é de uso exclusivo da área médica. Correto. Deixa eu colocar aqui as outras. Na prescrição de antibióticos, a receita deverá ser feita em 2 vias, acompanhada de notificação de receita do tipo A, para a primeira via ser do paciente. No caso de intervenções cirúrgicas, as informações deverão ser contidas na receita e a segunda via deve ser retida na farmácia. A segunda via nunca é da farmácia, sempre é a primeira. As prescrições deverão conter o nome do medicamento, que pode ser o nome genérico ou de referência, e só poderão ser feitas para uso odontológico. Não, o dentista pode prescrever para uso em geral. Então, é a letra B. A prescrição de medicamentos deve ser feita preferencialmente pelo nome farmacológico, pelos seguintes motivos, exceto: evita confusões, porque há muitos nomes comerciais. Sim, né? Facilita a busca de informações sobre o medicamento. Então, quando você dá o nome do princípio ativo, é mais fácil a pessoa buscar do medicamento. Permite ao paciente a compra de um medicamento de menor custo. Em geral, permite comprar o genérico, né? Você dando o nome do fármaco. Então, sim. Restringe a substituição de medicamentos pelo farmacêutico? Não, né? Não restringe. Se o paciente chegar lá com a receita, com o nome no genérico, e quiser o comercial, fantasia, ele pode comprar. O inverso pode não ser verdade, se você não autorizar, se você disser que não autoriza a intercambiabilidade. Isso é uma coisa importante. E é uma confusão toda a aula, isso. Porque no Andrade está confuso. E eu achei foi bom que o Lenita vai cair, porque eu sempre falo, no Lenita não é confuso assim. No Lenita não é. É o seguinte, a Lenita fala de interação farmacológica, ela fala de indiferentismo farmacológico, ou seja, o fármaco é indiferente, você pode administrar 20 juntos e eles não interagem. Interação, que é quando eles interagem. As interações, ela divide em 4, tá? Farmacêuticas, que é in vitro. Farmacocinéticas, ou seja, ela mexe na farmacocinética, absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Farmacodinâmica, então são fármacos que se ligam no mesmo receptor. Aí um desloca o outro, eles interagem, por exemplo. E de efeitos, receptores diferentes, como por exemplo paracetamol e varfarina. Eles agem em receptores diferentes, mas eles interagem nos seus efeitos, certo? Por que eu trouxe isso? O Andrade divide em 2, né? Farmacocinética, que é aquilo que a gente viu, absorção, distribuição, metabolização, e farmacodinâmica, que é no local de ação. E aí ele classifica esses 5 conceitos que são confusos para a maioria das pessoas, tá? Lenita, tá em vermelho, vocês sublinhem na apostila. Esses 2 que estão em vermelho são os 2 únicos conceitos que a Lenita discute, tá? Que é o antagonismo e o sinergismo. Então, para a Lenita, só existem 2 tipos de interação. Ou eles se antagonizam, se anulam, ou eles são sinérgicos, se ajudam. Certo? Para o Andrade, existem milhares. 5. Que aí as pessoas confundem. Eu coloco o exemplo sempre para facilitar. Antibiótico, né? O antagonismo.
Antibiótico, bactericida com bacterostático, eles se anulam, certo? Potencialização, ele aumenta a ação do outro fármaco, mas eles não necessariamente têm o mesmo mecanismo, então é potencialização. Inesperada, é uma reação que você não vê com os dois isolados. Um exemplo disso é a interação do metronidazol com o álcool, que é o chamado efeito disulfiram, que o paciente fica vermelho, fica na quase morte, e você não vê sozinho com o metronidazol e não vê sozinho com o álcool, só quando você interage os dois, certo? Essa é a inesperada. Somação, os dois juntos, para o mesmo fim, eles se somam e tem uma ação maior do que isolada, certo? Olha como é confuso. Somação, potencialização e sinergismo, que é quando os dois juntos vão acima da dose máxima deles isolados. Certo? Deu para entender? Para a lenita... A potencialização não vai ser igual à somação. Não, porque na potencialização, eles não têm o mesmo fim. Na somação, por exemplo, codeína e paracetamol são dois analgésicos que se somam para um efeito analgésico melhor, por duas vias diferentes. Na potencialização, não. São dois fármacos que um interage aumentando o efeito de outro, mas não no mesmo fim. Para a lenita, só existem duas interações, antagonismo e sinergismo. Certo? Antagonismo, eles se anulam, sinergismo, eles colaboram, né, aumentando. Ela só discute esses dois tipos, então é mais simples de entender, tá? Então, a administração associada dos antibióticos cefalexina e eritromicina resulta em qual interação? Cefalexina é o quê? É uma cefalosporina. Então, ela é o quê? Bactericida ou bacterostático? Bactericida. E a eritromicina? Macrolídeo, que é um bacterostático. Então, qual a interação delas? Antagonismo. Tá? Então, é assim que cai. E isso é a questão a cara do exército. Tá? Um enunciado curtinho com uma resposta curtinha. Aí, o que acontece? Né? Eu tive, mais uma vez, tomar uma decisão do conteúdo da aula de vocês, do que é mais provável cair. O Andrade, ele tem uma parte enorme de protocolo, tá? Enorme mesmo, com muito protocolo em diferentes especialidades. Eu acredito que é pouco provável que isso caia, já que vocês farão uma prova específica com livros que têm protocolos específicos das suas especialidades, tá? Então, eu privilegiei a parte do Andrade que fala sobre medicamentos em pacientes que requerem cuidados adicionais ou pacientes especiais. Porque é um tema que tem caído mais, tá? Grávida, cardiopata. Então, tem uma maior probabilidade disso cair. E é um tema que não é coberto pelo livro da Lenita, por exemplo. Enquanto os outros temas são. Então, ela comenta, mas não se aprofunda nisso. Então, a gente vai comentar um pouquinho disso aqui. Primeiro, gestantes, né? O Andrade, ele traz que toda mulher em idade fértil é considerada grávida. Então, tem que ter muita cautela no atendimento dessa gestante. O que é importante de gestantes para vocês? Vocês têm a tabela aí, tá? É a tabela da FDA, é a tabela que é mundialmente aceita, dos fármacos que causam dano na gravidez, certo? Para o feto. Então, assim, o A são os fármacos que não têm risco, possibilidade remota de risco. O B são fármacos que têm resultados em animal, né, que não mostra risco, mas não tem estudos em mulheres. O C já são fármacos que têm efeitos adversos, mas não têm estudos controlados em mulheres. O benefício pode justificar o dano. Ou seja, alguns fármacos anticonvulsivantes, ele pode causar dano ao feto? Pode, mas a grávida vai ter crises epiléticas frequentes. Então, isso tem que ser ponderado. Até que ponto vale a pena deixar a paciente agonizando, né? Isso é complicado. Então, o C, você ainda pode negociar se ela toma ou não, certo? A partir do D, né, que já tem o risco fetal em humanos, evidências, o benefício pode ser aceitável. Não, pode ser aceitável, apesar do risco potencial. Mas ele não é recomendável como o C. A partir daqui, o X, você não usa em hipótese nenhuma.
Em odontologia, acho que trocou o slide. Em odontologia, aqui. O que é o grande problema? Sedação. Sedação é D. Vocês lembram que o C eu falei para vocês que você pode usar ponderando. O D também causa riscos, tá? E os benefícios têm que ser ponderados também. E já tem risco comprovado. O benzodiazepínico, ele se enquadra na categoria D. Então, sedação em mulher grávida é um benefício que não é justificável com benzodiazepínico, tá? E o diazepam, ele é associado a lábio leporino e fenda palatina. Há essa associação que não foi ainda comprovada, mas que há essa sugestão. Então, em grávidas, pode ser feito o óxido nitroso, a sedação. Né? O Andrade comenta isso. Em alguns livros, né, o que se comenta é que também não é recomendável. Tá? Então, isso é polêmico. Então, o Andrade, o que ele traz em relação a isso? Ele fala que pode ser feito 30 minutos, com pelo menos 50% de oxigênio, e evitar repetir, sempre preferindo o segundo e terceiro trimestre. Um outro fármaco que já caiu é o Zolpidem. O Zolpidem é um fármaco que ele age como os benzodiazepínicos. Ele deprime. Só que, ao deprimir, ele não causa os efeitos adversos todos teratogênicos que o benzodiazepínico causa. Ele tem uma ação semelhante, tá? E aí tem que entrar em contato com o médico. Deixa eu voltar ao que eu pulei. Então, você tem que ter a troca de informações e isso é importante. Todo tratamento odontológico essencial tem que ser feito. Restaurações extensas e cirurgias invasivas têm que ser feitas no pós-parto. Aí ele justifica as 3 principais prejuízos, né, de intervir. No primeiro, enjoos, vulnerabilidade e disposição. No segundo, é o mais seguro, só que a grávida pode ter hipotensão postural ao levantar da cadeira, ter essa hipotensão. E no terceiro trimestre, muito desconforto. Então, o segundo é o considerado mais seguro. Sendo que as urgências têm que ser atendidas em qualquer período. O que tem caído, né? Em relação tanto à grávida quanto ao cardiopata, o horário da consulta, isso tem caído. Tipo, consultas curtas, consultas pela manhã, consultas à tarde. Você tem alguma dúvida? Não. Você está falando que caiu uma questão na prova de porcentagem da sedação. Uhum. E aí você falou na primeira aula, no mínimo 30%. Aí agora apareceu 50%. É para grávida. Não, mas assim, no mínimo é 30%, né? É o mínimo. Isso. Mas pode. E isso. A prova caiu alguma coisa de 50%. Aí a questão era falsa, né? O que está escrito aí? A administração constante de uma quantidade mínima de 50% de O2 durante o atendimento, equivalente a cerca de 1,5 vezes a quantidade de O2 contido na área atmosférica. Dizia que era falso. Né? Era do Não entendi. Andrade. Como? É um verdadeiro falso. Não, tá dizendo que é metade do que é encontrado na atmosfera? Essa concentração é muito maior do que a atmosférica. Não é metade do que está na atmosférica. É tipo 50 vezes mais. Né? Entendeu? Isso está falso. Tá falso. Eu comentei contigo antes, né? É porque eu já esqueci essas questões da Marinha. Eu só lembro do Bowie Dick porque foi muito marcante. Isso. O mínimo é 30. É porque grávida, pelo risco de hipóxia, né? É no mínimo 50, tá? Na grávida. Mas no paciente geral é 30. E isso é muito maior do que a concentração do ar, que eu acho que é tipo 10%, se eu não me engano. É muito pequena, é muito baixa. Tanto é que paciente que tem problema respiratório, é bom a sedação porque ela ajuda a oxigenar o paciente, porque a concentração é maior. É uma das vantagens, inclusive, porque oxigena mais do que o atmosférico. Essa parte de gestante e lactante tem aqui no caderno? Tem não? Não, pois a gente está procurando assim. Eu tô tentando encontrar aqui também, não tô encontrando. É pra ter. Eu enviei. Não tá. Tá direto pra protocolo, pra anestesia local de Essa parte aí não tá, não. Você Depois faz fala segundo da manhã, blá blá blá. Sério? Não tem. Só tá escrito aqui, sedação mínima.
diazepina. Ai, gente, não acredito. Tá, deixa eu voltar. Eu passei muito rápido. Tem a tabela da FDA? Tem, né? A tabela tem. Uma tabela tem, mas... Não, é adaptado de Andrade. Ah, a tabela da FDA. Na página 11. Ah, essa aqui tá. Página 11 tem. O que não tem? A negócio das sessões curtas, isso? Não tem, ela tá falando de Tem na página 11. não tem essa parte aqui. Essa parte disso, né? Essa parte aí. Tem um protocolo. Tem um protocolo no final, eu acho. Ai, gente, eu passei tanto tempo fazendo isso, não me mata do coração. É. Eu lembro de ter digitado isso. Tá. Não, tudo bem, mas essa parte, sessões segundo período da manhã. Tá aqui no final, nesse trechinho aqui. Tá? Deu tudo certo? Obrigada. Que bom. Tá só trocada, então. Desculpa, então. É porque são 180 slides. Então, em algum momento, algum slide vai pro lugar errado. 180. Espalhado. É. Hoje eu já vou dar com 300 slides. Tá com implicância comigo que eu não botei as tabelas? Não fica implicância comigo, não, tá? Tá espalhado. Não. Tá. Gente, acha aí a gente vai se ajudando, tá? Se nada der certo, no final a gente se entende. Já falei para não me processar. O exame radiográfico, ele comenta, né, da exposição máxima, que é 50, e que no exame periapical é 0,0001. Mas a gente vai irradiar grávida? Tem que ter muita coragem, né? Então, assim, a exposição é mínima, o risco é mínimo associado. É só isso que vocês precisam saber, mas sempre que fizer tem que ter exposição rápida, evitar repetir e proteger. A sedação já falei pra vocês. Anestesia. Anestesia é sempre lidocaína, tá? Grávida é lidocaína, paracetamol. Certo? Sempre que cai a questão de grávida, aí fala o de escolha, é a lidocaína para anestesiar e paracetamol para dor. Tá? São os de escolha. Uma das coisas que eu já vi comentar, a Andrade até comenta, é que quando o fármaco se liga à proteína, ele atravessa mais lentamente a barreira. Certo? Lembram disso? Quando ele está ligado à proteína, ele não consegue agir direito. Rápido. Então, a bupivacaína, ela se liga muito à proteína. Então, existem estudos mostrando que a bupivacaína seria mais segura para a grávida, por atravessar menos a placenta. Contudo, por ter um efeito muito prolongado, ela aumentaria qualquer outro risco para a grávida. Então, ela não é a de escolha, certo? Porque se vier alguma questão falando que ela se liga menos, que ela atravessa menos a placenta, é verdade, tá? Por quê? Porque a bupivacaína, ela tem muita ligação proteica, mais do que a lidocaína. Mas a lidocaína é o intermediário, fica entre mepivacaína e bupivacaína. E a lidocaína é o padrão ouro, porque a duração de ação dela é bem menor. Então, ela é considerada mais segura. A articaína, faltam evidências. Uma coisa que pode cair também é que eu já falei para vocês da metemoglobinemia, nos valores de 8 miligramas por quilo, que a gente já comentou lá no início. Grávida é muito suscetível à metemoglobinemia, então prilocaína em grávida é tenso, tá? E aí, tem essa tabela aí? É para ter essa tabela. Na apostila? Então, tem essa tabela aí, que é a quantidade são os graus de metemoglobinemia. O que é metemoglobinemia? É uma reação em que a hemoglobina vira metahemoglobina. Na verdade, aqui. Ela vira metahemoglobina. E essa metahemoglobina, ela não consegue carregar oxigênio de forma correta. Então, acontece cianose, hipóxia tecidual. Isso é ruim para a mãe, obviamente para o feto. Pode causar sofrimento para o feto. E aí, aqui, essa tabela, como o Exército gosta muito de tabela, é interessante dar uma lida nela, que vai falando a progressão dos valores de metahemoglobina. Até 0,15 é o considerado normal, gramas por decilitro. Então, todo mundo tem uma quantidade de metahemoglobina, isso é normal. Até 0,15. Passou disso, você tem cianose, né? Reduzindo a função cerebral. 4,5 a 6 já vai ter dispneia, cefaleia, fraqueza, tontura. 7,5 a 9, torpor, depressão respiratória.
e 10,5 a 12 inconsciência e morte, tá? Então, esses valores é interessante ter na cabeça. A dose segura... Pode voltar só o último dado que eu não tenho. A dose segura, né, considerada é 6 miligramas por quilo, tá? Isso, levando em consideração o peso da grávida, tem que ser no máximo 400 miligramas, certo? Não tem essa tabela não da metahemoglobina aí? Só o último dado. Esse último dado não tinha. Gente, olha, para de reclamar. Foi a impressão, desconfigurou, porque TT. Tetinha. Tetinha. Então, a dose segura é 6 miligramas por quilo. Só que, mais uma vez, aquela coisa de dose máxima, respeitar a dose máxima segura, 400 miligramas, independente do peso, tá? E, assim, evitar a injeção intravascular. Isso também é para ter, tá? Se não tem, é para ter. Qual é o fármaco, mas o que é importante nessa tabela? Qual é o fármaco que a gente vai usar para a grávida, para anestesiar? Lidocaína com epinefrina. 1 para 100 mil ou 1 para 200. Qual o trimestre que a gente vai intervir? Segundo. É isso que cai, tá? Não, 2%. Lidocaína, 2%. E aí, grávidas com hipertensão arterial não controlada, você pode fazer com feripressina ou MEP sem vaso. Mas, de preferência, atendimento junto ao médico. Controle da dor, tem que remover a causa. O paracetamol é o fármaco indicado. Dipirona é considerado risco C, então ela não é indicada. Opioides também. AINES são extremamente contraindicados, eles causam má formação no coração do feto, tá? Então não pode utilizar AINE em grávida. E dexametasona e betametasona podem ser considerados em dose única. Para infecção bacteriana, é penicilina, tá? Mais uma vez, a amoxicilina é a mais segura. E mais uma vez, só se tiver manifestação sistêmica. E aí você entra com antibiótico. Alérgicas, você pode usar a eritromicina, o estearato. E somente nas infecções muito avançadas, você vai associar metronidazol ou vai usar a clindamicina, tá? Lembrando que a tetraciclina é D, então não pode usar em grávida. Na lactação, é importante lembrar que eles passam por difusão. Os fármacos vão passar por difusão para o leite. Então, a maioria deles vão ser disponibilizados para o feto. E vale a regra da gravidez. Então, aquilo que não é seguro na gravidez, não é seguro para o feto. Para o embrião. Para o bebê. Não é seguro para o bebê, tá? É a mesma regra. Sendo que dipirona também, nesse caso, é considerado seguro, tá? Dos AINES, você pode usar ibuprofeno, diclofenaco, cetorolaco e corticoides, né? Que não são AINES, mas você pode usar. Penicilina, clindamicina, eritromicina e metronidazol. Lembrando que antibióticos, de preferência, devem ser usados pelo menor tempo possível e com preferência para penicilina, porque eles mudam a microbiota e podem gerar diarreia no bebê, por exemplo. Então, tem que ser evitado. Essa questão sempre cai. Qual o período mais adequado para intervir? Segundo. E é isso. Tá? Alguma dúvida de gestante? O que estiver faltando aí, e vocês não estiverem conseguindo anotar, já estou depressiva. Vou abrir meu computador agora aqui e pegar o PDF. Porque tem. Às vezes pode ter dado um desconfigurado, tá? E aí a gente vê. Vocês não vão ficar sem a parada, não. Eu fico sentindo culpada. Vocês ficam impressionando. Tá. O segundo grupo que mais cai, o primeiro grupo que mais cai é lactante. O segundo é doença cardiovascular. Cai muito. Principalmente profilaxia. Tá? Qual o protocolo que ambos os livros falam? De que você operar um paciente cardiopata sem vaso pode gerar sangramento, pode gerar dor nesse paciente, né? Porque o anestésico não vai conseguir agir direito. E o estresse
transoperatório vai causar uma liberação de catecolamina maior do que a do tubete. Então, eles justificam utilizar em cardiopatas, sempre que der, tá? Com exceção daqueles casos que a gente já viu. E aí ele coloca essa tabela, falando que a secreção, quando o paciente está com estresse, é muito maior do que a que está no tubete. Então, esse é o principal objetivo, né? Diminuir a liberação endógena de catecolaminas e gerar hemostasia. A regra geral é essa, o que cai é essa regra geral, 0,04 miligramas por sessão. Então, vocês lembram daquela questão do tubete? Quando a gente vai calcular e o paciente é asa 1, a gente calcula quem? A base ou o vaso? Vocês já estão tudo voando aí. A base. Quando o paciente é asa 1. Quando o paciente é cardiopata, a gente calcula o vaso. O vaso tem que ser quanto? 0,04 miligramas por sessão, tá? Sendo que o de 1 para 50 não é recomendado. Se você olhar essa tabela, 1 para 50, 1 tubete, 1 para 100, 2 e 1 para 200 mil, 4. Então, quanto mais diluído, né, menos concentrado, mais tubete você vai poder usar. O que é melhor do ponto de vista de analgesia. Você vai ter uma hemostasia satisfatória e vai conseguir anestesiar bem. Então, é melhor usar os menos concentrados. Lembrando que fios de retração gengival, para quem é da prótese, utiliza fio, eles não são recomendados, são extremamente contraindicados, porque eles são muito concentrados. Eles têm uma concentração maior até do que a do choque, que você usa a adrenalina para recuperar o paciente. Como é muito irrigado, ele é prontamente absorvido. Então, fios de retração gengival são contraindicados em cardiopatas. Em caso de contraindicação à epinefrina, você pode usar a feripressina, mas a feripressina também tem dose máxima. Não é porque vai usar uma que vai usar a outra à vontade. A feripressina, ela tem a dose máxima de 0,18, que são 3 tubetes e meio, tá? Isso porque, ao interferir nos vasos, ela também pode interferir na oxigenação. Então, uma outra opção seria a mepivacaína sem vaso, tá? Caso você não considere que não vai conseguir realizar. A hipertensão arterial, isso já foi extremamente batido, a gente já falou isso hoje, né? Que valores maiores de 140 e 90 são considerados preocupantes. Ela pode ser primária ou essencial, ou seja, o paciente estava lá por diversos motivos, obesidade, ele desenvolveu uma hipertensão, tá? Ou ela é secundária, o paciente tem um hipertireoidismo e ele teve uma hipertensão secundária àquela doença principal. São as duas principais formas, tá? E aí são os valores de hipertensão, do estágio 1 e 2. O Andrade, isso com certeza tem aí também, não é possível, cara. Que são os protocolos do Andrade. Aqui está o protocolo completo, mas eu vou falar para vocês quais são os pontos principais do protocolo, tá? Do estágio 1. Estágio 1 você pode fazer eletivo ou de urgência. Isso é exatamente o que está na postura de vocês, só que está mais resumido. Eletivo ou de urgência. Você tem que ver se tem condições associadas. As sessões são curtas e na segunda parte da manhã, tá? O que é importante? Isso. Sessão curta na segunda parte da manhã. Outra coisa que é importante, que ele fala, sedação, tá? Então pode prescrever sedação. Você pode usar feripressina ou concentrações mais baixas de epinefrina. Tomar cuidado com a injeção intravascular, porque se você injetar direto no vaso, a concentração vai ser muito maior. E, para controlar a dor, preferência de pirona e paracetamol. Evitar AINES em hipertensos. Já no estágio 2, ele está descontrolado, né? Não está controlada a doença. Então, você vai ter que... não vai fazer procedimentos eletivos e vai encaminhar o paciente. Nas urgências, você alivia a dor, né? E encaminha o paciente para ser atendido em ambiente hospitalar. Na hipertensão severa, pacientes asa 3 assintomática, tudo está contraindicado. E no caso das urgências, tem que ser feito em ambiente hospitalar também. Se esse paciente já tem sintomas, como dor de cabeça, alteração visual, sangramento, aí você vai chamar o SAMU. Basicamente é isso que está dizendo.
chamar o serviço médico de urgência. Você não vai atender, tá? Uma coisa que já caiu é consequências da medicação na boca, né? Nesses pacientes, e que o Andrade também comenta. A hiperplasia gengival é um efeito colateral comum de quais medicamentos antihipertensivos? Vocês lembram disso? Bloqueadores de canais de cálcio, né? Como a nifedipina, por exemplo. Então, isso já caiu e o Andrade comenta, então é importante, já caiu na Marinha, não caiu no Exército, então é importante relembrar. Outra doença cardíaca é a doença isquêmica, tá? Que geralmente acontece porque os vasos são obstruídos por gordura, ateromas. E aí, você pode administrar vasodilatadores sublinguais, né? O protocolo para atendimento deles tem algumas coisas diferentes. Uma delas é que ele olha se vai fazer uma dose profilática do fármaco vasodilatador, tá? Então, que ele coloca que é o dinitrato de isosorbido. Nesses pacientes que têm isquemia, eles muitas vezes usam varfarina. Eles podem usar varfarina. Então, se ele usar varfarina, você vai monitorar o INR. O que é o INR? O INR é um índice, né, que é o índice que é padronizado entre os laboratórios para verificar a terapia anticoagulante, certo? Quanto maior o INR, mais o paciente vai sangrar, tá? Então, valores de INR até 3,5, 3, dependendo da literatura, tem uns que vão mais alto, são considerados aceitáveis sem que você tenha sangramento importante. Valores mais altos do que isso, os pacientes são mais suscetíveis a ter sangramento. Mais uma vez, assim como os hipertensos, as sessões devem ser curtas e na segunda parte da manhã, tá? Anestesia indolor, injeção lenta, monitorar a pressão e a medicação à base de pirona e paracetamol, tá? Se o paciente recentemente implantou stents, você pode fazer profilaxia para endocardite. Miocárdio, infarto do miocárdio, tem aquela questão dos 6 meses, tá? Que o Andrade discute isso e fala que o atendimento que alguns profissionais atendem de 4 a 6 semanas e outros só depois de 6 meses, tá? Mas memorizem a questão dos 6 meses, antes e depois dos 6 meses, porque é isso que tem caído, tá? Que é a classificação ASA. A diferença do infarto para a angina é a dor no peito, que quando você coloca a isosorbida sublingual, esqueci o nome, Isordil. Você coloca o Isordil sublingual, ela cede. O infarto não cede. Então, é uma manobra diagnóstica disso. E é uma dor que persiste por mais tempo, mais intensa. A insuficiência cardíaca congestiva, a gente já falou hoje dela, de uma implicação dela do Malamed, né? Vocês lembram que a gente comentou uma coisa dela? Que ela diminuía a perfusão hepática, então diminuía o metabolismo de drogas. Vocês lembram disso? Então, a insuficiência cardíaca congestiva nada mais é do que a diminuição da contratilidade do coração. Então, o coração ele começa a congestionar de sangue, ele não consegue bombear o sangue corretamente, né? E aí o sangue não chega, não faz a perfusão adequada e o paciente pode ter uma isquemia, tá? Sendo um edema pulmonar agudo a maior complicação. Esses pacientes frequentemente usam inibidores da ECA e beta-bloqueadores. Quais são as principais implicações desses pacientes, além do atendimento? Fármacos que interagem com esses fármacos, como, por exemplo, AINES, tá? Então, tem que ter cautela na prescrição de AINES, anti-inflamatórios de maneira geral, nesse tipo de paciente. Então, como eu falei, tem uma diminuição da perfusão hepática, que a gente já viu na questão, e essa diminuição de perfusão pode aumentar a toxicidade do anestésico. Então, esses pacientes são mais suscetíveis a ter toxicidade pela base. O que ele fala, né? Sessões curtas, anestesia perfeita. Ou o que ele quer dizer com anestesia perfeita? Não ter anestesia intravascular, né? Evitar a injeção intravascular. Sedação mínima. No caso de insuficiência estável, você pode empregar pequenas soluções contendo epinefrina e felipressina, cadeira semi-inclinada, monitorar a pressão,
e evitar AINES, tá? As arritmias, fármacos que podem interferir, a lidocaína pode interferir com arritmias cardíacas, por exemplo, numa injeção intravascular. Então, mais uma vez, em todos os protocolos, ele enfatiza a necessidade de uma anestesia perfeita, né, para evitar quaisquer problemas. As arritmias acontecem quando você tem um descompasso do coração. Então, ele para de pulsar, né, no ritmo adequado. Lembrando que atletas e idosos, eles têm tendência já a ter bradicardia, tá? Enquanto a dor, o paciente fica taquicárdico, isso já é esperado, aumento de pressão e taquicardia em paciente que está com dor, tá? Existe essa síndrome, Wolff-Parkinson-White, que é uma taquicardia supraventricular. E tem que ser feita a anamnese sobre os sintomas. Para o atendimento desses pacientes, o que é importante? Se você vai usar alguma coisa metálica perto desses pacientes, como, por exemplo, bisturi elétrico. Então, você tem que ver se ele usa marca-passo e quais as consequências de você interferir com alguma coisa que descompense esse marca-passo. Primeira coisa. Segunda coisa, sessões curtas pela manhã, tá? Anestesia local perfeita. As arritmias estáveis e bem controladas podem receber soluções com vaso. Evitar epinefrina em algumas condições, como arritmias severas, bloqueio atrioventricular, arritmias sintomáticas e quando ela está conjugada com outras doenças. Monitorar o pulso também. Agora, isso é o mais importante. De tudo isso, é o que mais é recorrente, que é a profilaxia da endocardite infecciosa. Essa profilaxia tem 3 pilares principais. O primeiro, identificar o paciente que tem risco de ter a endocardite. E aí a gente tem aquela tabelinha da Associação Americana do Coração que a gente vai ver, que diz quem tem que tomar e quem não tem que tomar, segundo eles. Identificar, então, as condições geradoras, né, que está relacionado com o paciente. E selecionar um antibiótico adequado para aquele paciente, tá? Vocês têm isso daí, isso é clássico e tem que estar na mente de vocês. Quais são as condições de alto risco para endocardite, tá? Válvula protética, material protético usado para reparos de válvula, história de endocardite prévia, valvulopatia em paciente transplantado e doença cardíaca congênita. Então, são as condições, as 4 condições em que você vai entrar com a terapia. E quando você vai usar a profilaxia? Quando que a gente intervém com profilaxia? Alguém lembra? Por exemplo, radiografia. Você vai fazer? Não. Tem uma cirurgia. Ou seja, todos os procedimentos que gerem sangramento. E aí levem a bacteremia transitória. Um exemplo de que cai muito, que é mais uma pegadinha, é a injeção intraligamentar, tá? Que você precisa fazer profilaxia caso você vai fazer uma anestesia intraligamentar. Mas agora já tem raspagem, mas estão cobrando profilaxia, né? Mas, em tese, tem que fazer, porque gera solução de continuidade. Mas parece que caiu numa prova, marcaram e dava errado. Não, tem que fazer. Porque raspagem gera solução, gera solução de continuidade, gera sangramento, tanto supra quanto sub. Então, Tem que fazer. exatamente, com escova. Então, o protocolo é esse, tá? Segundo a Associação Americana do Coração. Esse é o protocolo, que é o que vai cair na prova de vocês. Porque existem protocolos brasileiros que prolapso de válvula mitral com regurgitação, aí fala que tem que fazer. Eu recebi cartinha de médico. Sim, mas é porque a Associação Brasileira de Cardiologia recomenda. Mas a Associação Americana do Coração não, e o que cai no concurso é essa, tá? Assim, a não ser que tenha uma literatura no concurso que siga essa literatura brasileira. Mas o Andrade, o Lenita, o Malamed, todos os livros livros de cirurgia que comentam sobre isso seguem essa. Até febre reumática também passa de... Febre reumática mas caiu. A
teve uma vez que eu fui ter um paciente com febre reumática, aí o cara falou, não, meu médico falou que não precisa passar, não. Antibiótico não. Eu falei, olha, eu vou passar. E eu aprendi que tem que passar. Mas o médico falou que não precisa, eu falei, olha, eu vou passar por esse carro. Então, Febre reumática. Febre reumática não é mais, segundo a Associação Americana do Coração. Mas mas é isso que eu tô. O médico não vai cagar pra você. Essa questão de profilaxia é complicada. Por quê? A tendência é que cada vez menos se faça. Os guias digam para a gente não fazer. Por quê? Evitar resistência bacteriana, evitar efeitos adversos, entendeu? A tendência é essa. Só que aí, para você arriscar fazer um procedimento que você acha que vai ter uma contaminação e o paciente vai morrer, vai ter uma infecção grave, você vai ser responsabilizado, obviamente, no seu consultório, você vai tomar a decisão que você acha melhor. Os protocolos mundiais tendem a diminuir as condições. Você vê que são condições mínimas, né? Basicamente, quem tem defeitos de válvula, por causa do biofilme que pode se instalar lá na válvula, e pacientes que já tiveram endocardite. Sim, Né? mas só com regurgitação, sem regurgitação não. Só com regurgitação. Mas o que geralmente cai em concurso é isso, tá? As brasileiras pode cair em concurso de residência, concursos muito específicos, tem literatura muito específica. Os livros trazem essa, tá? E a raspagem ainda é considerada, tá? Nos livros, textos que nós estamos utilizando, a raspagem é considerada. Se algum outro concurso não considerou, aí realmente... Exatamente, a gente tem que focar na nossa bibliografia e na nossa é considerada, tá? E aí, né, vocês têm também as doses. Lembrando, tá, que a amoxicilina é sempre o padrão via oral, tá? São 2 gramas de amoxicilina. Então, na amoxicilina, na profilaxia cirúrgica, a gente usava 1 grama, tá? E alérgico, você pode usar tanto cefalexina, clindamicina ou azitromicina, tá? E aqueles incapazes de tomar a medicação, você pode injetar. Qual a principal função do antibiótico na profilaxia da endocardite? É evitar o biofilme bacteriano. Então, isso é feito principalmente para evitar que streptococcus, viridans, áureos, eles se instalem no coração. Então, é a principal função da profilaxia, tá? E o piercing, né? Isso tem no Andrade, que o piercing bucal é uma porta importante de entrada. Então, você pode fazer nesses pacientes, se você considerar, né, necessário. Portadores de stents, não realizar antes de 14 dias para o balão. Eu acho isso aqui muito específico, tá? O que é o problema do stent? O stent é um dispositivo que você coloca no vaso para alargar a luz do vaso, certo? E depois que você coloca na luz do vaso, ele vai alargar o vaso e vai sofrer epitelialização em cima, tá? E durante esse processo que o epitélio vai formando em cima do dispositivo, ele está suscetível a ter infecção ali, certo? Então, esse balão de angioplastia, em 14 dias ele forma novo epitélio. Então, a partir daí, você não precisa mais fazer, tá? O stent metálico, 30 a 45 dias. E o stent farmacológico, 1 ano. O stent farmacológico é um stent que é impregnado com fármaco que fica liberando lá. Ele não só tem ação mecânica, como farmacológica, tá? Então, vocês vão fazer... Essa aí vocês vão fazer para treinar. E vão me dizer a resposta. Protocolo, sempre que cai, é alérgico à penicilina. Nunca vai cair 2 gramas de amoxicilina, porque a vida não tem que ser fácil, né? E sempre cai criança, porque você vai ter que calcular pelo peso. Então, a questão é sempre essa. Alguém já fez? Letra E, tá? Tudo ok com endocardite?
De pacientes cardiovasculares, se faltou alguma coisa, a gente complementa. O mais importante dos pacientes cardiovasculares é saber que eles não podem receber AINES, geralmente é o que cai. As sessões têm que ser curtas e pela manhã. Saber que eles podem ser anticoagulados. No caso de ser anticoagulados, eles já não poderiam AINES. Aí é que eles não podem. A AINES interagem com varfarina, aumentando o sangramento. Você tem que saber o INR do paciente, pesquisar a coagulação desse paciente. Então, de doença cardíaca, isso é o mais importante saber, tá? E a endocardite infecciosa. Tem que saber quais são as condições que são necessárias fazer. Geralmente não. São condições em que você gera rompimento, solução de continuidade, sangramento. Então, aí você vai precisar proteger o organismo, tá? E a que eu falei para vocês, a intraligamentar, que sempre cai. Porque geralmente cai mais de uma coisa no item, botam anestesia, a gente vê que a anestesia não precisa e já marca que está errado. E esse tipo de anestesia precisa, tá? E saber as doses, calcular. Lembrando, decorem as doses da criança, porque só cai criança e alérgico à penicilina. Então, se não souber as doses, não tem como resolver a questão, tá?